Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aí. E neste módulo aqui eu vou falar com vocês sobre um tema que não aparece em todos os editais e pode aparecer, por exemplo, no edital falando simplesmente sobre conceitos de internet, vai estar dentro do que a gente vai falar agora, mas também ele pode colocar explícito para você na questão Deep Web, Dark Web. Então a gente vai falar dos conceitos não só desses dois, também como da Surface Web. Então eu vou explicar para vocês de forma muito simples o que é cada uma desses, vamos dizer assim, tipos de navegação na internet. E a gente vai resolver algumas questões. Porque lembrando que são poucas as questões, ou melhor, são poucas as bancas que cobram esse tipo de questão, tá? Mas aqui você vai ter um parâmetro, porque tem muitas bancas que às vezes cobram esse tema e às vezes a sua banca nem tem questão sobre isso, tá bom? Mas aqui da forma que eu vou trazer para vocês vai ficar muito simples, muito objetivo, né, pra gente ver. Vamos lá? Então, está disponível para vocês também essa apresentação, assim como as questões, né, com o gabarito e sem o gabarito para você praticar. Mas vamos lá. O ponto aqui é que a gente entenda o que é o conceito, porque daí a gente vai saber quando cair uma questão, o que pode ser solicitado ou não. Então a gente vai primeiramente falar aqui desses conceitos, desses três conceitos aqui, ó, que é a Surface Web, a Deep Web e a Dark Web. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar pelo básico então, que é a Surface Web, né? Que é a internet onde todos navegam livremente. Eu digo que a Surface Web são as páginas que elas são o quê? A Surface Web são as páginas que são indexadas nos buscadores. Por exemplo, no Google, buscadores. Por exemplo, uma página, sei lá, g1.com, é uma página comum que se você digitar no Google, você vai chegar nessa determinada página. Então, toda página que todo mundo está acessando, que tem acesso, que, que é indexada ao buscador, ou seja, que através, por exemplo, de um buscador, eu vou chegar nesse conteúdo, eu vou chamar de Surface Web. Tudo bem? Que é a internet geral. Depois a gente tem um outro conceito aqui, que é a Deep Web. Tudo bem? A Deep Web vocês devem ter ouvido falar já que é internet ilegal, conteúdos ilegais e tudo mais. Na verdade, para fins de prova, isso não é correto. O que a Deep Web ele fala aqui para a gente sobre a Deep Web, né? Ele fala o seguinte, ele fala que é um conteúdo não indexado pelos mecanismos de busca. Conteúdo mais restrito, de sites ou bancos de dados. O conteúdo legítimo governamental ou acadêmico ou ainda clandestino. Na verdade, o conceito de Deep Web aqui, ele entra como as páginas que têm alguma proteção, são páginas criptografadas. Olha que louco. Quando você acessa o seu e-mail, é Deep Web. Quando você acessa o seu extrato bancário, é Deep Web. Aí você vai falar assim para mim, não, Silvio, mas quando eu acesso o site do banco, se eu digitar lá, por exemplo, Banco X no Google, eu vou no site do banco. Sim, isso é Surface Web, você vai no site do banco. Mas pelo Google, eu chego na página onde está o seu extrato? Eu chego na página onde está o seu e-mail? Não. Então aí eu já considero como Deep Web. Então ele não está indexado no mecanismo de busca. Eu não chego no extrato bancário do Silvio pelo Google, por exemplo, ou pelo Bing, que era a Microsoft, certo? Por isso que ele diz que é um conteúdo aqui mais restrito, tá? Então a gente entender esse conceito aqui. O conceito ele pode ser legítimo, como ele fala, ou pode ser ainda algum site clandestino, né? De alguma forma aí para você chegar num conteúdo que não necessariamente é um conteúdo, vamos dizer, sei lá, um site para baixar vídeo que tem alguma proteção, você vai digitar um usuário e senha e você vai entrar num site protegido, para você poder, por exemplo, baixar um filme, correto? Então é um conteúdo ainda clandestino. Legal? Esse é o conceito de Deep Web. Agora, quando a gente fala da parte ilegal, ou seja, de uma outra internet, aí eu entro aqui, não necessariamente ilegal, tá, gente? Vou até reformular, não vou falar ilegal, mas em uma outra internet, é o que eu chamo de Dark Web. Dark Web, galera, para vocês entenderem, é como se fosse uma outra internet. Tudo bem? Eu não uso, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, para acessar, por exemplo, vamos lá, via de regra, via de prova. A gente sempre vai levar a primeira regra, depois eu vou falando as exceções. Então, por exemplo, para acessar Surface Web e Deep Web, a gente usa o Google Chrome, o Firefox, né, o Edge, Internet Explorer, a gente usa esses navegadores, né? Você usa o Google Chrome para acessar um site de notícias e o Google Chrome para acessar o site do extrato do seu banco, seu e-mail, certo? Então você acessa tanto a Surface Web como você acessa a Deep Web. Legal. Agora, para eu acessar a Dark Web, eu vou usar o Google Chrome ou Firefox? Não. Então você anota isso.
via de regra, os navegadores convencionais não servem para acessar, né? Não tem a possibilidade de acessar a Dark Web. Tudo bem? Isso é a regra. Via de regra, os navegadores convencionais não têm possibilidade de acessar a Dark Web. A Dark Web, que é a rede, né? Aqui, .onion, né? .onion é cebola, né? É cebola. Então, por quê? Porque é uma internet que está dividida em camadas, tá? Eu vou ter uma imagem aqui que você vai entender melhor. Legal? Então, quando eu falo do conteúdo aqui dentro dessa rede .onion, que é a rede que eu chamo da rede Tor, né? A rede Tor. Legal? Vou colocar até aqui, ó, rede Tor. E para acessar a rede Tor, eu preciso de um browser. Lembra que browser é o navegador, né? Então, exemplos de browser: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox. Tor, né? É um browser também? É o nome de Tor é o nome de um navegador. Legal? Com Tor é o navegador específico para você acessar essa Dark Web. Então, para acessar a Dark Web, eu preciso de um navegador específico. Legal? Beleza. Silvio, com o Tor eu consigo acessar sites normais como Surface Web e Deep Web? Consegue também. Só que veja que o oposto não é verdadeiro. Com os navegadores convencionais, via de regra, eu não acesso a Dark Web. Então, para a gente entender melhor aqui, tá? Esse aqui é a cara do navegador do Tor, né? Esse aqui. E para a gente entender mais ou menos, como é que funciona a rede Tor? Por que fala que a rede Tor ela não tem não tem como você identificar. Todos que navegam dentro da rede Tor, você não tem como identificar a origem. Ou seja, quando eu acesso normal, por exemplo, o site do banco, eles sabem que a origem sou eu, né, o meu IP é a minha máquina. Quando você navega a rede Tor, por isso que é a rede Onion que chama, né? Que é em camada, né? Tanto que o símbolo do Tor é uma cebola, né? Então, por quê? Você vai sair daqui. Aí você passa por um servidor, esse servidor te joga para outro servidor, que te joga para outro servidor, e tudo esse trajeto aqui, até você chegar no seu destino, isso houve aí várias camadas que você foi passando por várias redes, e isso foi mascarando cada vez mais a origem, né, do IP, a origem sua de acesso, e não tem como identificar que você está acessando determinado conteúdo. Então, quando a gente fala que então não existe, Silvio, não tem como identificar a origem do IP, é praticamente impossível, galera. É praticamente impossível. Você mesmo navegando é praticamente impossível. Só que assim, não se engane, para navegar na rede Tor, não é que nem o Google lá, sites, né? É muito louco assim, sei lá, sites de não sei lá, de fotos, sites de, sei lá, compra de coisas ilegais, né? Vamos dizer assim, né? Você me entendeu. Não tem esse tipo de pesquisa, você tem que conhecer os endereços. E os endereços dos sites, eles não são, aqui dentro do Tor, eles não são nomes convencionais. É um conjunto muito grande de letras, de caracteres aí, que torna, assim, praticamente impossível você decorar um endereço de um site da rede Tor. Né? Então, Silvio, mas como é que eles descobrem as pessoas? Aí é um processo de investigação, de própria participação de quem está investigando dentro da rede. Às vezes acontece do cara dar um deslize e fazer algum comentário na rede aberta. Então tem uma série de fatores aí, né? Mas não tem como identificar a origem aqui dentro da Dark Web. Então, para navegação da Dark Web, você tem um navegador, um browser específico, tudo bem? Então, primeiro ponto para a gente entender aqui a diferença entre Surface Web, Deep Web e Dark Web. Feito isso, vamos resolver algumas questões. Lembrando, se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui a sua dúvida sobre esse tema, tá bom? Vamos dar uma olhada nas questões? E aí, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui. Esse é um trecho de uma das aulas do curso, né, de Informática do Zero, Informática Completo. Então, depois dessa parte aqui, a gente vai estar resolvendo algumas questões. Então, se você quiser saber quais são os outros temas que tem no curso, aqui na descrição desse vídeo tem todos os temas e também o link para você fazer a sua matrícula e aproveitar a promoção com acesso vitalício ao curso com direito a todas as atualizações, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo e, em todo caso, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu!